Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que esse é um trabalho colaborativo. Pessoas que mandam temas, que sugerem temas de palestra. A equipe Espirais de Luz, que está sempre aí trabalhando para o auxílio fraterno e também trabalhando online na Casa Espirais de Luz. E hoje a gente trouxe um tema. Hoje é Dia Internacional da Família, dia 25 de maio. Eu escolhi, entre aspas, família e pandemia. Mas a gente vai focar bastante nesse assunto de família. Primeiro, a gente vai trazer a questão 775 de O Livro dos Espíritos, que nos diz: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? A resposta: uma recrudescência do egoísmo. Para você que não entendeu, recrudescência significa um fortalecimento, uma enfatização do egoísmo. Joana de Ângeles fala em Constelação Familiar, um livro de Valdo Franco, fala assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então, o problema maior da humanidade é a falta de reconhecimento desse significado, o significado da instituição familiar. Exatamente, onde grande parcela da humanidade duvida de sua importância, despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. É interessante que a gente vê isso, tá? A gente vê isso nos dias de hoje. A gente vê famílias dizimadas por questões ínfimas, questões que poderiam ter sido resolvidas com diálogo, com um pouco mais de esforço, com um pouco de renúncia. Então, existe ainda muito no seio familiar essa chaga que nós chamamos de egoísmo. Uma grande parcela dos espíritas tiveram seus horizontes bem alargados. Claro, isso é dito para aqueles que realizam o conhecimento da doutrina através de palestras, estudos, o evangelho no lar, ou mesmo leituras movidas pela curiosidade sobre o assunto, sem abraçar o espiritismo. Reconhecer que existem outras vidas no passado do espírito já é um primeiro e grande passo que trabalha o nosso amor desapegado, que é de suma importância esse aprendizado no seio familiar. E isso também abre nossos olhos para a compreensão de que estamos aqui para viver esse conjunto de experiências. É uma espécie assim de pacote sentimental que exige tanto do nosso coração como também do nosso esforço físico. Sendo assim, o que nos impulsiona pela lei do progresso para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral, já que é impossível progredir sem reencarnar. É incrível como o espiritismo acalma a nossa dor, o conforto, sabe? O alívio é dado para todos nós justamente por isso, porque nós começamos a compreender a necessidade e a importância da reencarnação. Ensinam-nos os benfeitores espirituais, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Eles dizem o seguinte: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. É impressionante. Se a pessoa tem uma bondade natural no coração, se ela começa a alimentar o egoísmo, ela neutraliza suas qualidades e começa a ser vista até mesmo como um vilão, como uma pessoa má, sabe? Uma pessoa que não tem uma coisa boa para oferecer. Mas por quê? Porque tem maneiras de você extirpar isso, e talvez aquela pessoa não queira ouvir.
Ela acredita que ela não é egoísta, ela acha que que ela é autossuficiente, enfim, N fatores. Mas uma das maneiras de extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade é a família. O chamado exercício constante e diário de paciência, resiliência e empatia. Eu vou falar isso diretamente para as mães, porque mães são assim. Elas são a paciência, a resiliência e a empatia. Não vou generalizar, porque humanos são humanos e humanos, há casos e casos. Mas que a maioria das mães são assim, isso é um fato. Elas dão a vida pelo filho. Da maneira delas, elas vão cuidar desse filho. Então, essa proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício do egoísmo e dos vícios que ele gera. Esse é o motivo de reencarnarmos várias vezes, quantas forem necessárias. E para isso é preciso que duas pessoas possam fornecer o material genético. É aí que começa. Onde começa a família? No fornecimento do material genético. Então, tem uma necessidade ali de que um espírito possa ingressar novamente no plano físico. Não para por aí, porque tem que ter um pai, um homem e uma mulher que vão fornecer material genético para isso. Mas não para porque gerou um filho. O que acontece? Ele vai precisar de mais coisas. Tem que haver também um seio familiar. Ao menos uma mãe, um pai, um irmão, ou qualquer outro ser que possa assumir os cuidados e a orientação daquele pequeno ser que chega à vida material. Ou seja, já chegamos aqui devendo a gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade do regresso, né, na carne. E ainda teremos a gratidão futura aos nossos pais afetivos, que podem ser ou não os biológicos. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Fala assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, ele fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. E acrescentando, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Isso é maravilhoso. Nesse ciclo fantástico da vida, né? Nós descobrimos que existem dois tipos de família. Exatamente. Nós temos a família espiritual e nós temos a família corporal. As famílias espirituais, elas são ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades. Elas são duráveis. Elas fortalecem-se pela depuração, crescimento e evolução dos seres, além de ter suas raízes e reencontros no mundo espiritual através das diversas migrações da alma. Seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. Ela não é formada apenas pelos laços terrenos, mas se expande para os espíritos que estão no plano e que também são integrantes deste círculo de amor em prol
da evolução. Olha, uma coisa muito interessante é que a família espiritual, ela às vezes é a família que ampara aquele ser que foi abandonado. Exemplo, uma mãe que abandona um filho dentro de uma sacola em um lugar público, né? Aquelas pessoas que vão passar e vão amparar aquele bebê, que vão levar aquele bebê para o seio familiar, elas já vieram com essa ideia de que um dia isso ia acontecer e elas iam tomar essa atitude. Elas são impulsionadas, ou seja, elas são família espiritual. Elas reconhecem aquele espírito como um espírito que precisa do auxílio delas. E ela reconhece como se fosse uma obrigação dela em fazer aquilo. Isso é um compromisso familiar. Nós só tomamos essa atitude, tipo assim, olha, vamos supor, um pai que tem uma filha de 13 anos que engravida e a filha fala, o que eu vou fazer agora, pai? Aí ele olha para a filha e fala, vamos criar seu filho. Da mesma forma, acontece com um casal que encontra um bebê na rua. Ele vai pensar exatamente isso. É obrigação minha cuidar dessa criança. E tem as famílias corporais, que são ligadas somente pelos laços corpóreos. São frágeis como a matéria, e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. Então, nesse meio dos laços consanguíneos, onde somos obrigados a conviver desde o nascimento, faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade com os nossos, que são formados por espíritos afins ou espíritos devedores, em um reencontro com o objetivo de unir cada vez mais todos os espíritos em uma família só. Como diz Jesus, um só rebanho, um só pastor. É incrível, porque quando você permanece no seio da família consanguínea, você vai ver a distorção que é pai, mãe, irmão, irmã. É aquela agitação, aquela briga constante, aquela coisa de não, eu não aceito isso, não aceito isso. Aí no final todo mundo se perdoa e todo mundo se ama. Ou todo mundo se separa e vão procurar famílias espirituais para poder repor a falta de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um irmão. Isso acontece demais hoje em dia. Mas nós temos que impor na nossa mente que a família é instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Então você não nasceu mais simples, com uma mãe super simples, por acaso, não. Aquilo foi programado para você evoluir. Não tem como fugir do reencontro, gente, com o passado. É resolvendo todas as questões que poderemos avançar em nossos processos evolutivos individuais. Então, mesmo quando não há a possibilidade de termos um laço consanguíneo, de alguma forma é colocado, através da adoção, aquele irmão que, ligado a nós pelos laços de amor ou da tragédia, tão necessário à resolução de nossas causas interiores e anteriores. O que comprova a fragilidade, sabe, desses laços consanguíneos, a certeza de que a paternidade e a maternidade de coração são muito vigorosos, o que nos leva a pensar numa misericórdia de Deus muito grande, que jamais nos nega a possibilidade de sermos o quê? Pais, educadores ou filhos adotivos. O que realmente importa, sabe o que é? É você conseguir entender e aproveitar a oportunidade desse aprendizado que Deus nos oferta através da convivência, que poderá ser de carinho, alegrias com nossos afetos, ou conquistas futuras com os desafetos do momento. Mas afetos de hoje
serão nossos amores de amanhã. Desafetos de hoje podem ser nossos grandes amigos de amanhã. Aquele que te matou em uma vida pode ser aquele que vai dar a vida por você na próxima. Essa é a grande proposta de Deus, gente, para estabelecer na Terra a família universal. É um meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, como nós já sabemos que a reencarnação compulsória, ela é contra a vontade daquele espírito, ele possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Essa é uma mensagem muito atual. Muito atual. É falar sobre a diversidade. Nós temos que conviver com o que é diferente. O que é diferente? Tudo é diferente. A gente convive com algumas coisas diferentes porque estão dentro de um padrão social aceitável. E o que não está aceitável naquele padrão social, a gente renega, a gente discrimina, a gente, sei lá, ignora, joga fora. A gente tem essa mania de subestimar, sabe? Subestimar totalmente o diferente. Achar que o diferente é prejudicial. E nós esquecemos que, graças ao diferente, a lei da escravidão não existe mais. Foi abolida. Graças ao diferente, Gandhi existiu. Graças ao diferente, Buda deixou suas mensagens. Graças ao diferente, a humanidade pôde provar para o restante da história humana que não se deve crucificar quem fala de perdão. Porque Jesus era muito diferente. Demais do que o povo ensinava na época. Então, com essa estrutura bastante diversificada atualmente, a família exige dos membros, né, atitudes corajosas, sabe? Atitudes de renúncia, dedicação, através de situações delicadas, desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição, o desrespeito, tudo isso se incorpora à rotina da família, que quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, pelo abandono, pelo desespero, pelo ódio, culpa, mágoas e até pela revolta. Principalmente agora, nesse momento em que nós estamos ficando e passando mais tempo dentro de casa. Isso nos leva a um convívio meio que forçado e, ao mesmo tempo, eu digo que é necessário. Exato. Nesse momento é onde um vai ter que apoiar o outro. Os corações vão começar a compreender o quanto somos falhos em dar a atenção devida para aqueles, e não dar, né, na verdade, a atenção devida para aqueles que vieram ao nosso lado dentro de um seio familiar. Gente, é urgente o despertar do ser para o conhecimento de sua realidade espiritual, para que possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos. O que eu fiz para merecer isso? Joguei pedra na cruz? Não. Portanto, não existem vítimas na criação divina, não. Ninguém aqui é vítima. Todos nós estamos passando exatamente por aquilo que nós plantamos. Se a gente vai colher nessa vida ou na outra, é uma questão de tempo apenas. Então, são situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução. Existe sempre uma finalidade útil para aquelas experiências na nossa trajetória física. Elas podem se transformar em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do meu espírito. Para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. A nossa tarefa,
mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Seja ela só a família de casa ou seja ela a família social. Na sociedade poderemos ser bem bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeto social, mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. É uma instituição divina que irá sobreviver heroicamente e jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor que construirá a nova era, um mundo de regeneração tão almejado por nós espíritos que estão em evolução. Então, a família no momento da pandemia, ela é uma cura. Ela é uma cura. Haverão aqueles que vão partir, como eu já disse em outras palestras. Pessoas que estão desencarnando na pandemia, elas já vieram com esse propósito nessa encarnação. Elas já vieram prontas para desencarnar na pandemia, tá? Agora, nós que estamos ficando e somos família, nossa obrigação é mostrar como é que uma família funciona perante sucessos e insucessos, com estadas e partidas. Nós somos os mesmos, os geradores de amor que proporcionam os degraus da escada da evolução para a humanidade. Bom, acho que a mensagem está passada. Eu acho que era isso que a gente tinha que falar, que nesse momento abrace sua família, porque a pandemia, ela pode passar uma hora e você vai ter uma família sólida para ajudar você em todo o seu engajamento e adaptação para o novo real ou nova realidade que nós vivemos. Gente, vai lá, curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, Espirais de Luz. Não tem erro e vem com a gente vibrar positividade e até a próxima. Beijos de luz.